Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais profundas e transformadoras da humanidade. A Jornada da Páscoa. Não é apenas sobre ovos de chocolate e coelhos, mas sobre amor, sacrifício e a vitória da esperança sobre a escuridão. Vamos viajar juntos no tempo até as ruas de Jerusalém para reviver os eventos que mudaram o mundo para sempre. A história começa numa atmosfera de festa e expectativa. Imaginem a cena. Jesus entra em Jerusalém e uma multidão vibrante o recebe. Ramos de palmeira são agitados no ar. Mantos são estendidos no chão. Gritos de hosana ecoam por toda a cidade. Para muitos, ele era o rei prometido, o libertador, que traria uma nova era. Durante aqueles dias, Jesus caminhou entre o povo, ensinando com uma simplicidade que tocava o coração. Ele falava sobre amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Ele contava parábolas sobre perdão, compaixão e a importância de cuidar dos mais vulneráveis. Suas palavras eram como sementes de esperança plantadas em solo fértil. Enquanto a mensagem de amor se espalhava, uma sombra de tensão começava a crescer nos bastidores. O poder de Jesus sobre as multidões e sua mensagem de um reino diferente incomodavam as autoridades políticas e religiosas da época. Eles viam nele uma ameaça à ordem estabelecida, um agitador que poderia desestabilizar tudo. Seus próprios discípulos sentiam essa tensão no ar. Eles, que haviam deixado tudo para segui-lo, agora estavam confusos e preocupados. O que significava tudo aquilo? A atmosfera de celebração, aos poucos, dava lugar a um sentimento de apreensão. Eles percebiam que o caminho que estavam trilhando com seu mestre estava se tornando cada vez mais perigoso. O ar estava pesado com a iminência de um confronto que eles não conseguiam prever, mas sabiam que estava por vir. Então, chegamos a uma noite que ficaria para sempre na memória da humanidade. A última ceia Hunem. Cei mentalmente com Jesus e seus 12 discípulos em uma sala simples em Jerusalém. A atmosfera é íntima, mas também solene. Jesus sabe o que está prestes a acontecer. Ele olha para seus amigos mais próximos, homens que caminharam com ele, e compartilha uma última refeição. É aqui que ele realiza um dos gestos mais simbólicos de sua vida. Ele pega o pão, agradece, partiu e diz: tomem e comam. Isto é o meu corpo. Depois, ele pega o cálice de vinho, agradece novamente e diz: bebam dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Naquele momento, ele não estava apenas partilhando comida, mas instituindo um memorial, uma promessa de que seu sacrifício traria vida e perdão. Após a ceia, eles vão para um jardim chamado Getsêmani, um lugar de paz que naquela noite se tornaria um palco de profunda agonia. Enquanto seus discípulos mais próximos lutam contra o sono, Jesus se afasta para orar. A angústia que ele sente é tão intensa que seu suor se torna como gotas de sangue. Ele pede ao Pai que, se possível, afaste dele aquele cálice de sofrimento, mas conclui sua oração com uma entrega total. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. É um momento de vulnerabilidade humana e submissão divina. E é nesse instante de entrega que a traição se concretiza. Judas, um de seus 12, chega com guardas, guiando-os com um beijo, um sinal de amizade transformado em arma de traição. A confusão se instala. Pedro, impulsivo como sempre, saca sua espada para defender seu mestre. Mas Jesus o impede. Guarda tua espada, ele diz, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Mesmo em sua prisão, sua mensagem era de paz, não de violência.
A partir dali, a noite se transforma em um longo e injusto processo judicial. Jesus é arrastado de um tribunal para outro, enfrentando acusações falsas e testemunhas manipuladas. Primeiro, ele é levado perante os líderes religiosos, que o condenam por blasfêmia. Depois, ao amanhecer, ele é levado ao governador romano Pôncio Pilatos. Pilatos não encontra nele crime algum. Ele interroga Jesus, tentando entender a natureza de seu reino, e percebe que aquele homem não representa uma ameaça política para Roma, tentando se eximir da responsabilidade. Pilatos oferece à multidão uma escolha: libertar Jesus ou libertar Barrabás, um criminoso conhecido. Mas a multidão, incitada pelos líderes, grita: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, vendo que não conseguiria acalmar o povo e temendo uma revolta, lava as mãos simbolicamente, declarando-se inocente do sangue daquele homem justo, mas entrega Jesus para ser crucificado. Começa então a jornada mais dolorosa, o caminho até o Calvário. Jesus, já enfraquecido pelos açoites e maus-tratos, é forçado a carregar a pesada cruz de madeira pelas ruas de Jerusalém. As mesmas ruas que dias antes o aclamaram com hosanas, agora ecoam zombarias e insultos. A multidão o observa, alguns com ódio, outros com indiferença, e alguns poucos com o coração partido. Entre eles, uma figura se destaca pela dor silenciosa e digna. Sua mãe, Maria. Imagine a angústia de uma mãe vendo seu filho sofrer de forma tão brutal e injusta. Ela o segue, passo a passo, compartilhando em seu coração cada gota de seu sofrimento. Seu olhar de mãe encontra o olhar de seu filho, uma troca de dor e amor indescritível. Aquele caminho, conhecido como Via Dolorosa, se torna um símbolo do peso do sofrimento humano. Finalmente, eles chegam ao Gólgota, o lugar da caveira. Ali, sob um céu que começa a escurecer em pleno meio-dia, Jesus é pregado na cruz entre dois ladrões. É o ápice do sofrimento físico e espiritual. Soldados zombam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Os que passam balançam a cabeça, dizendo: se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Mas em meio a essa agonia insuportável, as palavras de Jesus não são de raiva ou vingança. Ele olha para seus algozes e ora, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É a demonstração máxima do amor incondicional que ele sempre pregou. Ele conforta um dos ladrões ao seu lado, prometendo-lhe o paraíso. E por fim, com um último brado, ele entrega seu espírito, dizendo: está consumado. Naquele momento, a terra treme, o véu do templo se rasga de cima a baixo. O sacrifício estava completo. A escuridão parecia ter vencido. O corpo sem vida de Jesus é retirado da cruz e colocado em um sepulcro novo, escavado na rocha. Uma grande pedra é rolada para fechar a entrada. Para seus seguidores, o mundo desabou. Aquele em quem depositaram toda a sua esperança estava morto. A tristeza e o desespero eram avassaladores. O sábado, dia de descanso, foi um dia de silêncio, luto e medo. Eles se esconderam, temendo ter o mesmo destino de seu mestre. A história parecia ter chegado a um fim trágico. A escuridão daquela sexta-feira parecia definitiva. Todas as promessas, todos os milagres, todos os ensinamentos pareciam ter sido em vão, enterrados junto com ele naquela tumba fria. Mas a história da Páscoa não termina na escuridão. Ela renasce com a luz do amanhecer. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro. Ela esperava encontrar um corpo para ungir, um último ato de amor
e despedida. Mas o que ela encontrou mudou tudo. A pedra, pesada demais para ser movida por uma só pessoa, estava removida, e o túmulo estava vazio. Confusa e angustiada, ela correu para contar aos discípulos. Pedro e João foram ao local e viram com seus próprios olhos. O sepulcro estava vazio. Apenas os panos de linho que envolveram o corpo de Jesus estavam lá, enquanto Maria Madalena chorava do lado de fora. Ela se deparou com alguém que pensou ser o jardineiro. Mas quando ele a chamou pelo nome, Maria, ela o reconheceu. Era Jesus. Vivo, a notícia se espalhou como fogo. Jesus apareceu ressuscitado aos seus discípulos, que estavam trancados em uma sala com medo. Ele entrou, ficou no meio deles e disse: "Paz seja convosco." Ele mostrou-lhes as mãos e o lado feridos, provas de que era ele mesmo e não um fantasma. A tristeza deles se transformou em uma alegria indescritível. A dúvida deu lugar à fé. Ele apareceu a muitos outros, caminhando com eles, comendo com eles, explicando as Escrituras e mostrando como sua morte e ressurreição eram o cumprimento de tudo o que fora prometido. Foi então que eles compreenderam. A Páscoa não era sobre o fim, mas sobre um novo começo. A crucificação não foi uma derrota, mas o caminho para a vitória. A morte não teve a palavra final. O verdadeiro significado da Páscoa é este: o triunfo do amor sobre o ódio, da luz sobre as trevas e, acima de tudo, da vida sobre a morte. É uma mensagem de esperança que ecoa através dos séculos, nos lembrando que, mesmo nas noites mais escuras, a aurora sempre chega. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda. Se esta história tocou você, deixe seu comentário, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!